Marcos capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir, que o ungir é ungir a Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Tempos atrás eu preguei aqui nesse texto, e até em cima disso aqui, mas eu achei hoje por bem falar novamente disso. Aqui nós vemos as mulheres, você conhece bem esse relato. Jesus, ele morreu na sexta. José da Arimateia pediu o corpo de Jesus para o governador e preparou uma sepultura e sepultou Jesus. E como os judeus não faziam atividade nenhuma no sábado, no domingo aquelas mulheres, elas prepararam ali perfumes, aromas, para prestar na mente delas a sua homenagem a Jesus, o seu mestre, que elas tinham andado com ele, que elas o amavam. E imagina só, na cabeça dessas mulheres, elas estavam ali prestando homenagem a Jesus, pelo menos era o intento delas. Se elas encontrassem Jesus ali morto, o corpo de Jesus morto, elas teriam ali prestado sua homenagem. E lá na frente, quando estivesse falando de Jesus, imagina Pedro, falando até com Pedro, Pedro ia lembrar de Jesus, depois de morto, ia lembrar o quê? Eu neguei ele quando ele mais precisava. Os outros discípulos poderiam lembrar: nós também o abandonamos. Quando ele foi preso, todos nós o abandonamos. E essas mulheres iam lembrar de quê? Não, nós pelo menos prestamos nossa homenagem a ele. Pelo menos nós fizemos nossa parte. Nós fizemos. Nós vemos essas mulheres, quando Jesus foi preso, no pátio, nós de vez em quando, não fala-se muito, mas fala de algumas delas seguindo. Tanto é que elas viram onde o corpo dele foi colocado, e elas se preocuparam em prestar essa homenagem. Só que quando elas chegaram ali, elas não encontram o corpo, e o que elas encontram ali? Elas entram no sepulcro
e elas encontram ali um jovem que era um anjo, mas logicamente que ela estava vendo ali um homem muito jovem. E o anjo disse: vocês estão procurando quem? Jesus, o Nazareno? Eu disse: não, vocês não têm mais que procurar ele aqui. Ele chega a dizer: quer buscar o Nazareno que foi crucificado? Ele fala para eles: ele já ressuscitou, está aqui não, já ressuscitou. Aí fala para elas: mas vocês vão, vocês voltem, ide dizer aos discípulos dele, e em parte a Pedro. E esse Pedro aqui não foi falado junto com os discípulos, mesmo sendo discípulos, e eu creio que era pela a condição que Pedro se encontrava, emocionalmente abalado, por ter negado Jesus. Porque não precisava, quando ele disse: vai, fala aos seus discípulos, não precisava ele dizer: e a Pedro. Mas aqui ele falou: os discípulos e a Pedro. Mas Deus teve algo especial aqui, algo diferente. E ele falou: e você fala para quê? Fala para eles que Jesus, ele vai adiante de vós para a Galileia, e ele diz: ali o vereis. Vocês queriam ver ele aqui? Vocês queriam prestar homenagem aqui? Não. Vocês vão ter oportunidade de prestar homenagem para ele, não a um corpo morto, mas um Jesus que já ressuscitou. Ele diz: porque ali o vereis como ele vos disse. Qual que é a mensagem que eu quero trazer hoje, irmãos? Que não é como nós pensamos, não é como nós programamos, é como Jesus disse. Nós temos que tomar o cuidado, principalmente quando as coisas não estão andando como nós queremos, como nós imaginamos, e nós começamos a planejar nossas coisas, às vezes até na nossa oração buscar dizer a Deus como Ele deve fazer, como Ele deve agir. Só que nessa hora nós temos que dar total atenção. Às vezes na hora da dificuldade, na hora que nós nos sentimos às vezes frustrados ou temerosos com algo, nós nos enchemos de palavras e queremos falar a Deus para Ele fazer o que nós achamos que deveria ser feito, e esquecemos de uma coisa, de dar maior atenção à palavra, porque Ele vai agir como Ele disse, Ele vai fazer como Ele disse, não como eu quero, não como eu planejei, não como eu penso, não como eu peço, é como Ele disse. Às vezes nós perdemos muito aqui, porque nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus é poderoso, nós sabemos que Deus abençoa, e nós queremos dizer como Deus deve agir, como Deus deve fazer, e esquecemos de olharmos direitinho naquele assunto, seja qual for o assunto, nós estamos tendo ali uma questão. O que Jesus disse sobre aquilo? Como Ele disse que iria agir? Porque é como Ele disse que Ele vai fazer. Ele não vai fazer da maneira que eu quero, da maneira que eu penso, da maneira que eu acho. Ele vai fazer da maneira que Ele disse. Então, antes de eu falar, eu preciso me dedicar primeiro a entender o que Ele falou acerca daquele assunto que eu estou colocando diante dele, porque Ele não vai agir fora do que Ele disse. Ele não vai agir porque eu quero, porque eu penso, porque eu acho. Ele vai agir como Ele disse. Aquelas mulheres tinham boa intenção? Tinha. Elas levantaram de manhã, saíram correndo. Imagina, elas passaram o feriado, que era o sábado, que não podia fazer nada, com certeza no coração delas planejando: não, nós vamos, mas seu dia, primeiro dia da semana, primeira coisa que nós vamos fazer de madrugada, vamos prestar homenagem a Jesus, ao corpo dele, vamos jogar esse perfume, esses aromas, é nossa homenagem.
porque pelo menos, quando nós lembrarmos dele, nós vamos lembrar que fizemos algo especial, algo que vai, pelo menos, apaziguar a nossa dor. Só que quando eles chegaram lá, não tinha corpo, mas tinha lá um jovem, que era um anjo, que disse: mulheres, está procurando o Nazareno? Ele não está aqui não, ele ressuscitou. Mas volte e fale lá para os apóstolos dele, para os discípulos dele, e para Pedro. Pedro deveria estar um bagaço, que a Bíblia diz que quando Pedro negou Jesus, ele termina de negar Jesus, olha para ele, e ele sai dali e lembra do que Jesus falou e chora amargamente. E com certeza o choro pode ter até parado, mas a dor ficou, a culpa de ter negado. Mas o anjo diz isso, que ele vai adiante de vós. Vocês querem prestar homenagem para ele? Vocês vão prestar homenagem para ele vivo, não morto. Não é como vocês pensam, é como ele disse. Isso aqui nós temos que estar dentro, como lição. Que a maneira que Deus vai agir conosco, que Deus vai nos tratar, não é a maneira como eu quero, como eu acho, como eu penso, como eu imagino, é como ele disse. Então tenho que me dedicar a entender o que ele disse, a lembrar do que ele disse. Seja qual for o assunto na vida que eu esteja buscando, alguma mudança, alguma coisa que eu digo: Deus, não está nada certo, está tudo errado, Deus faz isso, faz aquilo. Eu tenho que lembrar, mas como ele falou, como ele disse, porque do jeito que ele disse, ele vai agir, não vai ser do jeito que eu quero, que eu penso. Mas às vezes, mesmo sendo de Deus, nós erramos nisso, que nós esquecemos de lembrar do que ele disse. E mais uma vez eu digo, ele vai agir como ele disse. Nós temos aqui uma pessoa na Bíblia que cometeu esse erro diante de Deus. Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Aqui fala de Abraão, o pai da fé. Eu vou pegar aqui o iniciozinho do capítulo 15, depois eu vou lá depois a gente chega no 17. O 15 que Deus diz assim, 15:1. E depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então nós vemos aqui Abraão velho, Deus aparece e Deus diz: olha, Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, tua grandíssima recompensa. E Abraão diz assim: o que é que o Senhor há de me dar? Já tenho tudo, mas eu não tenho filho. É um escravo nascido na minha casa que vai herdar o que eu tenho. Eu vou morrer, vai ficar aí para o mordomo.
Deus disse: não, eu vou te dar um filho. Só que isso passou um tempo, né? Não nasceu filho. Quem era a esposa de Abraão? Sara, que era estéril, não teve filho. Aí, como não teve, aqui ela ainda se chamava Sarai, depois foi chamada de Sara, quer dizer isso, por causa do que Deus fez com ela. E a Sarai chegou para Abraão e disse: Abraão, eu não gero filho, então faz o seguinte: pega a minha escrava, até o egípcio, cujo nome era Agar, deita com ela gera um filho, e esse é o filho que Deus nos deu. Não tinha falado nada disso. E Abraão achou: realmente, Sara tem razão. Dá até para compreender Abraão, pelo fato que quando Deus faz a promessa, Deus fala para ele que é o que diz assim: e eles não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. Então não falam aqui de Sarai, então disse: então pode ser da outra mesmo. Mas não foi como Deus tinha falado também. Ele tinha que esperar tudo diante da direção de Deus. E teve um filho, sim, com a escrava. Não deu certo. Aí chega o versículo, capítulo 17, diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Aqui está o segredo, irmãos, para nós desfrutarmos das promessas de Deus. Primeiro, é andar na presença dEle. Andar na presença dEle é andar ali na palavra dEle, crendo nele, em comunhão com Ele. E ser perfeito. E que vai nos levar a ser perfeito? Nós somos imperfeitos. Perfeito no ensinamento, perfeito em obedecer a palavra. Quando nós obedecemos a palavra, nós estamos sendo perfeitos. Quando nós agimos fora da palavra, estamos saindo da perfeição que Deus tem para nós. Você só pode ser perfeito na palavra, fora dela não tem como. Aí Deus disse: e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou a Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. Você não é mais Abraão, não. Agora você vai se chamar Abraão, pai de uma multidão. Será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E olha que os filhos de Abraão, a descendência é grande, viu? Que multidão. Nós vemos Israel, e depois de Israel, em Cristo, a igreja. Isso é a multidão. A Bíblia diz: nós nos tornamos também filhos, herdeiros da promessa, em Cristo Jesus. Bom, mas continuando aqui, aí diz assim, versículo 6: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente, e depois de ti as suas gerações, por um concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, e toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. No versículo 15, ele diz o seguinte: e disse Deus mais a Abraão e a Sarai: tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome.
porque eu hei de te abençoar e te hei de dar a ti, dela, não é da escrava, é dela, um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Primeiro Abraão olhou para si, até se riu de si mesmo, né? E fala consigo mesmo: poxa, eu com 100 anos, você vai, Sara com 90. Aí ele se volta para Deus. Ele lembrou que ele tinha um filho com a escrava. Ele disse: será que ele vai resistir a esse poder todo? Será que tu vai deixar ele vivo, Deus? Aí Deus responde, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, o concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Aqui Deus está ouvindo a oração. Eis aqui eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano. Você vê que o Isaque nem tinha nascido, já tinha nome, né? Que Deus diz assim: o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque. Então Deus escolhe o nome de Isaque. Olha como as coisas são de Deus, é diferente. Bom, nasceu Isaque. Nasceu Isaque, cresceu um pouco, ficou jovem, fizeram uma festa. Aí houve um probleminha aqui. Ou melhor, não é isso que eu quero falar. Isso fica lá para depois, não é a nossa mensagem. Veja capítulo 21, nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Olha isso aqui. O Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Isso aqui é o que nós devemos atentar, irmãos. Deus não vai visitar como nós queremos, mas como Ele disse. Deus não vai fazer nada na nossa vida como nós pensamos, mas como Ele falou. Por isso não adianta a gente ficar buscando nada fora da palavra. Bênção de Deus não vai vir pela maneira, pelo que eu determinei, pelo jeito que eu fiz, pelo que eu fiz. Vai vir pelo que eu entendi que Deus falou, que eu criei e agi de acordo com aquilo, esperando na palavra de Deus. Deus me prometeu isso, Deus falou que tem para mim, então eu vou crer. Eu não vou tentar fazer as coisas acontecer à minha maneira. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou buscar a direção da palavra. Eu vou ver o que Ele fala acerca disso, o que Ele disse que tem para mim. Porque às vezes nós queremos fazer as coisas, e nós temos essa mania, né? Essa mania de fazer nossos projetos, projetar da nossa maneira. E como eu digo, jogar na mesa de Deus, dizer: Deus está e abençoa. Meus irmãos, não disse isso para você. Não foi isso que eu preparei. Então você não está atento mais ao que eu falo. Por que você não dá mais atenção à minha palavra? Para entender o que eu tenho para você, o que eu disse para você, como eu falei. Não como você está pensando, não como você quer. É como Ele disse. Ele não vai abençoar. Você pode até conseguir alguma coisa à sua maneira, que até te traga benefício, mas se não foi como Deus disse, não é bênção. É coisa que Ele trouxe
algum benefício. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava dando uma aula de batismo e um irmão perguntou para mim. Eu entrei no quesito de jogos de azar. E ele falou assim, acho que ele gostava muito de jogar naquele jogo do Silvio Santos, a telecena, né? Acho que é isso. Aí ele disse, pastor, mas eu não tenho uma casa própria. Se eu ganhar na telecena, não foi uma bênção? Eu falei, não. Você ganhou num jogo de azar. Te beneficiou, mas não é uma bênção. Porque bênção não é o que me beneficia. Bênção é aquilo que veio da parte de Deus para mim. Porque até as coisas que nos beneficiam, mas não está com a bênção de Deus, nós podemos perder, aquilo pode mudar em nada. Tem gente que um dia ganhou muito dinheiro em algum jogo de azar e de repente não está em nada. A bênção está do jeito que Deus ensinou. Deus disse que abençoaria as obras das nossas mãos. Ele não disse que abençoaria jogo de azar na nossa vida. Então, um bocado de cristão que se mete nisso ainda fica dizendo, Deus abençoa. Deus não tem nada a ver com isso, não. Não é a maneira dele. Ele não vai fazer aquilo que ele não disse. Ah, pastor, isso o cara ganhar. Se ele ganhou, alguém deu azar de perder, ele deu azar de ganhar, ele ganhou. Só isso. O jogo já está dizendo, é um jogo de azar. Alguém tem um bocado de ter o azar de não ganhar nada. Acaba só tendo. Mas não é bênção. Porque a bênção está dentro daquilo que Deus prometeu, está dentro da palavra dele, da maneira como ele prometeu. Se nós queremos bênção de Deus, nós temos que estar de acordo. Deus vai operar de acordo. Sara tentou arrumar um meio, uma forma de ter aquele filho, mas não era de Deus. Deus, quando cumpriu a promessa, ele cumpriu como ele disse. Está bem claro, ó. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Deus vai te visitar a tua vida como ele disse, não é fora do que ele disse, não. Não se engane. Não, mas eu acho que deve ser assim. Meu irmão, da maneira que eu acho não serve para nada. Eu tenho que compreender a maneira dele. Esse é o meu desafio, de entender o que ele disse acerca das promessas dele para a minha vida. Não é o que eu penso que eu quero. Em tudo que eu vou orar, em tudo que eu vou pedir. Tem muitas orações que são perdidas nisso, que a pessoa, ela esquematiza tudo. Deus, ó, o Senhor faz isso, faz assim, faz assado, faz desse jeito, faz daquele jeito, não dá em nada. Porque ela esqueceu de um pequeno detalhe. Espera aí, o que Deus tem falado sobre isso? O que Ele tem dito? Porque eu tenho que buscar no que Ele disse, o que Ele prometeu, o que Ele falou. É ali que Ele vai agir. Não é fora, não é porque eu quero, não é porque eu preciso, não é porque eu acho. É como ele disse. Se for fora do que ele disse, não vai funcionar. Ou talvez funcione pelo tempo, pareça bom. É igual aquele rei que ia para a guerra. Era o rei de Judá e o rei de Israel estava contra ele. E o rei de Israel se uniu ao rei da Síria. E ele estava perdendo a batalha, porque tinha 2 reis contra ele. Aí ele pegou, arrancou ouro do templo, arrancou ouro do seu tesouro, chegou lá no rei da Síria e disse assim, ó, faz o seguinte, deixa tua aliança com o rei de Israel e faz aliança comigo aqui, Judá, que eu te pago até mais que ele paga para você. O rei da Síria disse, bom, meu negócio é ganhar dinheiro, estou nem aí para quem vai ganhar essa guerra ou não, pouco me importa se é Israel, se é Judá, eu vou ficar contigo, você está pagando mais. Aí o rei de Israel ficou sabendo, disse, o rei da Síria estava comigo, agora está com o rei de Judá. Quer saber, eu vou parar com essa guerra. Parou. Aí estava até construindo uma cidade lá, deixou, tinha invadido. Aí o rei de Judá disse, olha que coisa boa foi minha aliança. Pegou lá aquela cidade, parece que deu para construir mais 3, o que estava sendo feito naquela cidade. Ele achou, pô, fiz um bom negócio. Me dei bem. Só que aí o profeta veio para ele e disse assim, escuta, quando vier outras nações contra você, até mais poderosas,
e você buscou a Deus, Deus te ajudou, mesmo os outros sendo mais poderosos. Agora, você não buscou a Deus, você fez aliança com o rei da Síria. Ele pensou: mas eu fiz um bom negócio, eu ganhei a batalha. Ele disse: só que tem um negócio, um porém. Você ganhou, né, essa batalha contra Israel, mas a partir de hoje, o rei da Síria será o teu inimigo, e tu não vai prevalecer contra ele. Ele perdeu a bênção de Deus, porque mesmo que ele achou que tinha levado vantagem, mas ele não tinha buscado a Deus, não tinha visto do jeito de Deus. Ele tinha ganhado, ter tido uma vitória fora daquilo que Deus tinha dado. Então nós temos que estar atentos. A igreja de Jesus Cristo tem que estar atento, que é a maneira como Ele diz. Às vezes estamos perdendo batalha por isso. Nós estamos querendo dizer a Deus como Ele deve fazer, e Ele vai fazer como Ele disse. Aí eu preciso saber o que Ele disse, não Ele saber o que eu digo. Deus, assim, assim, assado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso, o Senhor faça isso, faça aquilo. Aí Deus diz: você está falando demais, você parou para ver o que eu já disse acerca disso? Está buscando do jeito que eu mandei? Então, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Aconteceu como Deus tinha dito. O que é a nossa mensagem hoje, o resumo dela? Deus vai agir na nossa vida como Ele disse, não como eu acho, não como eu quero, não como eu penso. Amém, Jesus? Fica essa palavra.